Bem, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 55. Livro de Isaías, capítulo 55. Acharam aí? Isaías 55. Começando no verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, porque se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Saireis com alegria e sereis guiados com paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor, e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Assim diz o Senhor: permanecei na retidão, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está para se manifestar. Amém. Só até aqui, queridos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós temos lido a Tua Santa Palavra, e pedimos que o Teu Espírito venha nos revelar as Tuas verdades. Queremos, Senhor, o ensino revelado da Tua Santa Palavra. Fala conosco, manifesta a Tua graça sobre nós, manifesta a Tua glória sobre nós, transforma-nos, aperfeiçoa-nos, torna-nos semelhantes ao Teu Filho Jesus. Este é o nosso desejo, Pai, nesta manhã, por isso estamos aqui, meditando na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero falar aqui nesta manhã sobre caminhos. E o verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. E ele continua dizendo algumas coisas aqui, nós vamos meditar, mas o texto deixa muito claro aqui que existem dois caminhos: o caminho do Senhor e o caminho dos homens. E inclusive ele diz aqui que o homem deve deixar o seu próprio caminho. Aí você fala, mas ele está falando do homem mau. Pois é, todos nós somos maus. O Senhor disse que não existe ninguém que é bom. E ele diz então para nós deixarmos os nossos próprios caminhos para andarmos nos caminhos do Senhor. O caminho do Senhor não é um caminho fácil, porque senão todo mundo ia preferir andar por ele. Na verdade, os caminhos do Senhor, eles são caminhos difíceis, e na maioria das vezes eles são os caminhos mais longos. Não é um caminho fácil, não é um caminho cômodo,
e do ponto de vista humano, muitas vezes ele parece não ser lógico. E a gente tem vários textos nas Escrituras mostrando isso. Por exemplo, quando o povo de Israel é tirado do Egito, e a Bíblia é clara que o Senhor não os levou pelo caminho mais fácil, o Senhor não os levou pelo caminho mais curto. E o Senhor tinha um propósito para isto. E ele diz aqui nesse texto de Isaías que os pensamentos dele, a forma dele pensar, dele raciocinar, dele projetar as coisas, são mais elevados do que os nossos meios, que é a nossa forma de encarar todas as coisas. E muitas vezes isto nos deixa meio que confusos, porque a gente ora, a gente está diante de uma situação difícil, a gente ora, e o caminho que Deus nos mostra parece não ser viável. Do nosso ponto de vista, existem maneiras mais fáceis de lidar com aquela situação. E as coisas então não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, e muitas vezes então a gente tem dificuldades para crer que o Senhor realmente se importa conosco, para crermos que o Senhor realmente é bom, e parece realmente que Deus está indiferente a nós, que Deus realmente não se preocupa com as nossas vidas. E a gente sempre tem um plano para todas as coisas, né? A gente sempre tem uma saída para todas as coisas, e as coisas realmente não acontecem como nós queremos, porque a gente sempre procura um caminho mais curto, um caminho mais lógico, um caminho mais fácil de nós alcançarmos os nossos objetivos. Mas a gente tem que entender uma coisa: quando Deus diz que a forma dele pensar é diferente da nossa, é porque nós pensamos de forma lógica. Nós procuramos viver no campo da razão, mas a Bíblia é muito clara que Deus trabalha no campo da fé e da obediência. Hebreus capítulo 10, verso 38, um verso bem conhecido. Hebreus 10, 38 diz: mas o meu justo viverá da fé, se recuar, a minha alma não se agradará dele. Então, queridos, a lógica não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a fé, o que agrada a Deus é a nossa obediência à sua santa palavra, a direção que Ele nos dá. Quando a gente continua aí, Hebreus 10, 38 traz este verso, e aí vem o capítulo 11, falando a respeito da fé, e mostrando uma série de pessoas que Deus chamou, e Deus deu para eles uma palavra nada lógica. Deus chama aqueles homens e dá instruções que para a época eram sem sentido nenhum. A gente já falou tantas vezes a respeito de Noé, como Deus chamou Noé, mandou ele construir uma arca no meio do deserto, e falou: porque isso aqui vai ficar cheio de água. Qual é a lógica disso? E tantos outros. Deus chama um homem de 75 anos e fala: olha, a tua posteridade vai herdar tudo isso aqui. Eu tenho 75 anos, eu não tenho filhos. E assim por diante. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver Deus chamando pessoas e orientando essas pessoas de um modo nada lógico, mas que eles tinham que abraçar aquelas coisas em fé e simplesmente obedecer a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, a primeira lição que eu quero pensar aqui é que os caminhos de Deus, eles são revelados pelo próprio Deus. Você nunca vai achar o caminho de Deus na lógica, na sua forma de pensar e raciocinar. Os caminhos de Deus são revelados por Ele, porque eles fogem
completamente a razão e a lógica humana, ok? No Salmo 103, no verso 7, eu quero ler esse versículo porque ele vai ser fundamental para a gente finalizar toda essa nossa meditação hoje. Salmo 103, no verso 7. Diz assim: manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Então, o que a Bíblia está mostrando aqui? Que Deus revela os seus caminhos. Mas para algumas pessoas, Deus não revela nada. Deus atende ao desejo do coração dessas pessoas. Mas quando a gente continua na meditação, a gente vai ver que o povo que recebeu todos os feitos do Senhor, pereceram todos no deserto, porque se recusaram a entender os caminhos do Senhor, se recusaram a obedecer à revelação de Deus. Amém, queridos? Mas vamos pensar um pouquinho aqui sobre os caminhos do Senhor. Por que é tão importante nós entendermos essa questão dos caminhos do Senhor? Porque nós sempre vamos organizar a nossa vida em função de algo que ocupa a nossa mente, de alguma coisa que ocupa o nosso coração. Nós pensamos que somos seres livres, mas nós não somos seres livres. Nós pensamos que nós temos autonomia sobre a nossa vida, mas a grande verdade é que nós não temos autonomia sobre as nossas próprias vidas. E os nossos impulsos, eles não são tão impulsivos assim quanto parecem ser, não é? E as nossas decisões, elas são todas mais analisadas do que nós podemos imaginar. Está complicado isso? Vamos pensar um pouquinho aqui, queridos. Nós sempre vivemos em função de alguma coisa. E essa coisa é que nos fortalece lá no nosso homem interior. E quando eu estou falando do homem interior, eu não estou falando do espírito, mas eu estou falando da nossa alma. E vai organizar toda a nossa vida de uma forma muito poderosa. Então, para a gente entender essa questão, nós vamos voltar lá no comecinho, quando tudo começou, quando Deus criou Adão e Eva e os colocou lá no jardim. A gente pensar sobre a forma como Deus criou o homem e a forma como Deus conduziu os primeiros passos do homem, vai nos ajudar a entender como funciona a vida, porque ninguém melhor do que Deus que criou o homem sabe como que funciona toda a vida humana. Então, quando a gente vê lá na criação do homem, qual foi a primeira coisa que Deus fez depois que criou o homem? Não entendi. Não, mas qual a primeira coisa que Deus fez com esse homem e essa mulher? Deus falou com eles. Falou o quê? Abobrinha? Contou uma historinha para eles? Deu ordens específicas de como eles deveriam viver. Deus não simplesmente colocou eles lá e falou: se virem, vivam. Deus começou a dar ordens específicas, Deus começou a conduzir como deveria ser a vida desse homem, dessa mulher e de toda a sua descendência. E por que Deus fez isso? Porque, diferente de toda a criação animal,
os homens não vivem por instinto. A vida dos homens são dirigidas por pensamentos e desejos do coração. Então, a primeira coisa que Deus fez foi dar para eles algo para pensar, para que eles então desejassem aquilo que Deus estava instruindo eles. Amém, queridos? Então, todo ser humano tem a sua vida dirigida por seus pensamentos e os desejos do seu coração. Amém? Diante disso, nós poderíamos dizer que todo ser humano é um teólogo. Todo ser humano é um pesquisador. Todo ser humano é um cientista. Todo ser humano é um filósofo. É um investigador sobre a vida. Por que eu estou afirmando isso? Porque quando alguém chega para você e diz, olha, a Bíblia diz assim, você fala, mas eu tenho uma outra maneira de entender isso. Então você é um teólogo. Entre aspas. Você é um cientista, porque a ciência diz algo e você diz, não concordo. Então em tudo, você tem a sua própria maneira de encarar as coisas, de definir as coisas. Não é verdade? Então, todos nós somos filósofos, teólogos, cientistas e assim por diante, porque cada um de nós temos desenvolvido a nossa própria visão da vida, tanto no aspecto religioso, quanto no aspecto social, no aspecto econômico e assim por diante. Cada um de nós desenvolve a sua própria ideia. E tanto isso é verdade que todo mundo discute sobre essas coisas. Cada um tem o seu próprio ponto de vista. E esse ponto de vista que você estabelece é que vai nortear a sua vida. Não é verdade isso, queridos? E diante disso, nós vamos fazer com que a nossa vida toda gire em torno destas coisas. E vai definir a nossa reação a tudo o que acontece. E se alguém vem e nos orienta em algumas coisas, principalmente quando a gente está passando realmente por problemas difíceis, qual é a resposta que nós damos para a pessoa? Você diz isso porque você não está na minha pele. Verdade? Por que a gente dá esse tipo de resposta? Porque a gente tem a nossa maneira de definir o que está acontecendo com a gente. Então, qualquer ideia contrária à nossa, a nossa resposta é, você diz isso porque não está na minha pele. Seja qual for o assunto. Não é verdade, queridos? Então, vamos pensar aqui. As pessoas, os seres humanos, são seres com propósitos. Você não tem um propósito na vida? Eu não estou nem falando aqui sobre a vida espiritual, mas no sentido geral da vida, todos nós temos um propósito. Nós somos motivados por paixões e desejos. E essas paixões e desejos, elas formam o nosso tesouro particular, porque nós vamos fixando valores em determinadas coisas. Então, o que é um tesouro para uma pessoa pode não ser para outra. E tudo isso por quê? Porque cada um de nós tem a sua própria paixão, cada um de nós tem o seu próprio desejo, cada um de nós tem o seu próprio modo de pensar, cada um de nós tem a sua própria maneira de encarar as coisas. E dependendo o que se torna nosso tesouro, vai existir coisas que nós vamos amar.
E vai existir coisas que nós vamos odiar. Vão haver coisas que nós vamos procurar intensamente. E vão ter coisas que nós vamos fugir delas. Não é verdade? E você muitas vezes corre para alcançar algo que outras pessoas estão fugindo delas. Não é verdade? Tem coisas que você joga fora e o outro já pega imediatamente. Porque aquilo para você joga, porque não tem valor nenhum. O outro pega, porque aquilo tem valor para ela. Você está entendendo como que funciona a natureza humana? Então nós estabelecemos os nossos tesouros, e nós ficamos felizes quando nós os conseguimos. Quando nós conseguimos alcançar, e ficamos tristes, desapontados, decepcionados, quando nós vemos o nosso tesouro escorrendo como areia entre os nossos dedos. E assim nós vamos baseando a nossa vida. Foi por isso, Deus, sabendo dessa natureza humana, que Deus imediatamente falou com eles. Deus sabia o tipo de pessoa que Ele havia criado. Amém, queridos? Por isso Deus começou a definir padrões para o ser humano, para que esses padrões viessem a moldar a vida das pessoas. E então Deus começou a dizer para eles o que eles deviam pensar, e o que deveria ocupar o coração deles, o que eles deviam desejar. Então, as primeiras palavras que Deus dirigiu para Adão e Eva, deixa bem claro que Adão e Eva foram criados por Deus e foram projetados para viver para Deus. Amém, queridos? Deus não simplesmente colocou eles lá e diz: façam o que dá na cabeça de vocês, façam o que vocês acharem melhor, façam o que vocês gostarem. Não, Deus foi muito específico de como eles deviam viver, de como devia funcionar a vida deles. Amém, queridos? Então isso significa que nós, seres humanos, devemos, não estamos muitas vezes fazendo isso, mas nós devemos ser moldados, a nossa vida deve ser moldada pelo amor, pela adoração e pela obediência àquilo que Deus fala conosco. Amém, queridos? Foi para isso que nós fomos criados. E quando nós vivemos desta forma, então nós estaremos andando nos caminhos de Deus. Se você perguntar quais são os caminhos de Deus, a resposta é uma só: os caminhos de Deus é aquele que Ele revela para você. Amém, queridos? Amém? Não é o que você vê como melhor, não é o que as pessoas dizem para você, mas é aquilo que Deus fala com você. Amém? A primeira coisa que Deus fez ao criar Adão e Eva foi falar com eles. Falar dando instruções específicas de como eles deveriam viver. O que eles deviam comer, o que eles não deviam comer. Não é interessante isto? Amém, queridos? Por outro lado, então existe o caminho dos homens, que é uma outra maneira de viver. Vamos lá, Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, no verso 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. No capítulo 16 de Provérbios, no verso 25, só você virar a página aí,
Diz assim: há um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte. Então veja só, queridos, 2 vezes, quase que seguido, Deus fala, através de Salomão, sobre essa questão. Há um caminho que para o homem parece correto, há um caminho que para o homem parece direito. Porque, diante de todas as situações que nós vivemos, o que nós chegamos à conclusão é: a melhor maneira de lidar com isso é essa. A única coisa que eu posso fazer nessa situação é essa. Então, há um caminho que na mente natural do ser humano parece o correto. Parece ser a forma mais direita de lidar com aquilo. Mas a Bíblia diz o quê? Mas o fim deste caminho, que nasce na mente humana, que é fruto do raciocínio humano, vai conduzir a pessoa para a morte. Amém, queridos? Eugene Peterson, aquele que fez a Bíblia, a Mensagem, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o homem inventou uma trindade para substituir a verdadeira trindade. E ele estabelece nessa trindade formada pelo homem da seguinte maneira: desejos santos, necessidades santas e sentimentos santos. É lógico que os santos aí é uma ironia. Porque a gente acha que tudo aquilo que nós desejamos é correto, é santo. Não importa o que é, mas na nossa mente, porque nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo. Então, tudo o que nós desejamos é santo. Tudo aquilo que nós precisamos é santo. Tudo que nós sentimos é santo. E então a gente, quando vive por essa trindade, nós organizamos a nossa vida desta maneira. Então, vamos começar. A primeira coisa: desejos santos. Alguma coisa terrena que tenha se tornado o meu tesouro. Então, eu estabeleço aquilo como um tesouro e eu quero aquilo. E porque eu sou um filho de Deus, aquilo é certo para mim. Porque é algo que eu quero. E Deus me ama. E a Bíblia diz que Deus concede os desejos do meu coração. Então, se eu tenho um desejo, aquele desejo é santo, é o meu tesouro. E por que eu estabeleço aquilo como o meu tesouro, e eu desejo tanto aquilo? Porque eu creio que eu realmente preciso daquilo. E esse desejo tem tanta influência na minha vida, que eu me convenço que eu não posso viver sem aquilo. E então, enquanto eu não alcanço aquilo, eu fico triste, eu fico chateado, eu fico mal-humorado. Porque eu estou convencido do que realmente eu preciso daquilo. E aí então, a minha proximidade com esse tesouro, na qual eu coloco no meu coração, vai ditar a minha vida emocional. Se eu alcanço, eu fico feliz. Se eu não alcanço, eu fico triste. Se eu estou feliz, eu abraço todo mundo. Se eu estou triste, eu dou patada em todo mundo. Não importa quem. Então veja que o meu sentimento vai variando de acordo com o que eu desejo e estabeleço como uma necessidade da minha vida. Dá para entender isso, queridos?
Então, nesses 3 casos, eu não estou reagindo espontaneamente à vida, mas essas coisas estão me levando a ter atitudes na vida. Por isso que lá no início eu disse que os nossos impulsos não são tão impulsivos assim. Porque na verdade não é um impulso, é algo que está remoendo lá dentro de mim. Então, quando eu explodo com alguém, não foi um impulso, mas foi o resultado de eu não estar alcançando o meu tesouro que eu estabeleci no meu coração. É porque o desejo do meu coração não está sendo satisfeito, e aquela necessidade está lá dentro de mim. Então, o meu sentimento aflora em função daquilo. Então, quando eu grito com alguém, não foi um impulso, que a gente chama de impulso. Desculpa, foi um impulso. Não, não foi. A gente tenta cobrir algo dentro de nós com uma desculpa. Eu estava meio nervoso. Mas o problema não é que você estava nervoso. O problema é que essa trindade, humana estava lá remoendo dentro de você. Dá para entender isso, queridos? Então, as nossas reações não são tão impulsivas assim. E como eu disse, a gente não é autônomo, porque essas coisas é que realmente dirigem a nossa vida. Amém, queridos? Dá para entender isto? Então, o que parece ser uma reação impulsiva são reações, na verdade, moldadas pelos nossos desejos, necessidades e sentimentos que se fixaram como um tesouro que está lá dentro do nosso coração. Amém, queridos? Diante de tudo isto, nós precisamos reconhecer a importância do que a Bíblia nos diz lá em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. A Bíblia diz assim, Gálatas 5, versos 16 e 17. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então o que a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos? Que existe uma guerra dentro de nós, e esta guerra é travada com esses 2 padrões de vida: o caminho de Deus e o caminho do homem. Quando eles entram em choque, então existe essa guerra sendo travada dentro de nós, porque o Espírito de Deus, ele está o quê? Nos revelando a verdade de Deus. A Bíblia, Jesus foi muito claro, disse que o Espírito, quando viesse, ele ia nos guiar em toda a verdade. Então o Espírito vem para manifestar o caminho do Senhor ao nosso coração. E essa revelação do caminho do Senhor entra em choque com o caminho do nosso coração. E aí, queridos, é que a gente tem que tomar a decisão. Algumas vezes, nós vamos conseguir viver corretamente, estruturar a nossa vida naquilo que Deus está nos orientando, porque a gente está orando, a gente está procurando o Senhor. Então, algumas vezes a gente realmente consegue estruturar a nossa vida nessa procura por Deus, descansando na graça de Deus e na obediência ao seu plano. Mas na maioria das vezes, nós somos dirigidos pelos nossos desejos egoístas, convencendo-nos a nós mesmos de que aquela é a maneira correta para viver. Por isso nós estamos buscando com tanto zelo. Dá para entender isso, queridos? Diante disso, é muito importante nós reconhecermos uma grande verdade que a palavra de Deus nos revela lá em Romanos capítulo 8, que o padrão de vida segundo Deus vai nos conduzir para a vida, mas o padrão humano nos leva para a morte.
Romanos capítulo 8, versos 12 ao 14. Diz assim: portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, queridos, aqui a Bíblia deixa muito clara: se você optar em seguir a manifestação dos caminhos de Deus e andar nos caminhos de Deus, você vai desfrutar da vida. Mas se por um outro lado você insistir em permanecer nos seus próprios caminhos, você vai experimentar a morte. A gente não está falando aqui da morte física. A morte física, um dia, se Jesus não voltar antes, todos nós vamos experimentar. Mas veja, a cada dia você pode de fato viver, ou a cada dia você pode morrer. Você pode desfrutar do melhor de Deus, ou você pode ficar à mercê dos seus próprios sentimentos, pensamentos e decisões. Dá para entender isso, queridos? Então, somente quando a nossa vida é moldada pela nossa procura por Deus, é que nós vamos ter a verdadeira vida, e o nosso coração estará realmente tranquilo, sossegado, satisfeito. Amém, queridos? Mas, por outro lado, os caminhos próprios do nosso coração vão nos levar sempre a uma inquietação, uma falta de paz, de tranquilidade. Então, por essas coisas, você pode definir e chegar à conclusão: qual o caminho que eu estou trilhando? Se eu estou em paz, desfrutando dessa graça maravilhosa do Senhor, o meu coração realmente está satisfeito, então eu estou realmente no caminho do Senhor. Mas quando eu estou inquieto, eu sei que isso quase nunca acontece, né? Mas aquele momento que você experimenta aquela inquietação dentro de você, que você nem consegue definir, e às vezes você mesmo diz: eu não sei o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo com você é que essa trindade humana está dirigindo a sua vida, seus desejos, sua necessidade, aquilo que você tem como necessidade, e os seus sentimentos. Então você experimenta essa inquietação, essa falta de paz, de sossego, e aí você fica irritado e assim por diante. Dá para entender isso, queridos? Por isso o texto que nós lemos, veja que antes de Deus falar a respeito dos dois caminhos, o Senhor começa dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E ele diz lá no final do texto que nós lemos, sobre o efeito da sua palavra. No verso 10 ele diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Amém, queridos? Olha a comparação que Deus faz. Como a água rega a terra e dá semente e pão, que vai saciar a sua vida e vai perpetuar o seu mantimento, porque dá semente para que continue plantando e nascendo. Deus diz que a palavra dele é essa semente em nós, que vai perpetuar a vida e o mantimento que vem da parte de Deus para nós, e vai cumprir com êxito todo o propósito de Deus.
E aí a gente lembra do que Deus diz através de Jeremias, quando ele diz: só eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e prosperidade, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então, o que vai realmente produzir em nós, que vai trazer para nós, o que realmente vai satisfazer a nossa vida, é a palavra que vem da boca do Senhor. Amém, queridos? E olha o resultado no verso 12: saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Então, o que Deus está falando agora? De transformação das coisas ao nosso redor. Primeiro Deus fala de algo que vai ser produzido dentro de nós. E depois Ele fala que ao nosso redor as coisas vão mudar. Quando nós caminharmos nos caminhos dEle e não nos nossos caminhos. E o verso 1 do capítulo 56 diz: assim diz o Senhor, permanecei na retidão e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está para se manifestar. Amém, queridos? Então, diante de tudo isto, nós precisamos responder sinceramente hoje: que padrão está moldando nossas respostas à vida e estruturando o nosso dia a dia? Agora, queridos, nós não podemos ter medo de confessar que frequentemente nós estamos agindo de forma errada. E a palavra de Deus diz que quando nós admitimos os nossos erros, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Amém, queridos? Então Deus oferece perdão e também uma libertação para as nossas vidas. E aí nós podemos chegar diante do Senhor com um coração sincero para dizer: Senhor, eu realmente erro com muita frequência, mas hoje, Senhor, eu te peço, ensina-me os teus caminhos. Amém? Para finalizar, vamos ler Êxodo capítulo 33. Você sabe que Moisés, ele ocupou um papel fundamental na história. Ele foi um tipo de Jesus, levando libertação para o povo. Ele foi um homem que, quando a sua própria irmã e seu irmão se voltaram contra ele, Deus foi imediatamente, correu lá, falou: opa, espera aí, não fala isso dele não. Vocês acham que vocês são iguais a ele? Não. Não há ninguém como ele, com quem eu falo face a face. Por que tudo isso? A resposta está aqui. Êxodo 33, começando no verso 12. E Moisés disse ao Senhor: tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: conheço-te pelo teu nome, e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te agora, me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo, e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui.
Como saber que achei favor aos teus olhos, e eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei também isto que pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. Olha só, queridos, esse homem ouve do Senhor que o Senhor é com ele, que ele tem achado graça diante dos olhos do Senhor. Ele diz: Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, então me revela os teus caminhos, para que eu possa andar por estes caminhos e conduzir o teu povo neste caminho. Vamos pensar um pouquinho aqui, que se Deus chega para nós e fala: você achou graça diante dos meus olhos. Senhor, então, se eu achei graça diante dos meus olhos, resolve isso aqui para mim. Me dá aquela bênção que eu estou tanto esperando. Veja que Moisés não chega para Deus e fala: bom, se eu achei graça diante dos teus olhos, então coloca logo a gente na terra prometida e ponto final. Ele fala: se eu achei graça, então fala comigo, Senhor. Este é o grande sinal de que nós achamos graça diante dele, é que ele fala conosco, que ele nos orienta nos seus caminhos. Moisés diz: Senhor, eu quero saber quem é que vai comigo, porque se não for o Senhor, eu não quero ir para o lado nenhum. E Deus chega para ele e fala: eu vou com você, Moisés. Eu vou com você e vou dar descanso para você. Veja só, a revelação dos caminhos do Senhor é que nos leva ao descanso. Jesus disse o quê? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e achareis descanso. Veja só, o que faz a nossa alma sossegar, descansar, é tomar o jugo do Senhor. Em outras palavras, andar no caminho do Senhor. Amém, queridos? E o caminho do Senhor não tem nada a ver com os nossos desejos, com os nossos sentimentos. Não tem essa: eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. Querido, você não tem que sentir nada, você tem que ouvir. Deus não chegou para Adão e Eva lá no jardim: vocês estão sentindo que é isso aqui que vocês têm que fazer? Deus chegou e falou especificamente com eles o que eles tinham que fazer. Amém, queridos? Nós não andamos por sentimentos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Fé naquilo que o Senhor fala conosco. Amém, queridos? Amém? Então veja só aqui, a bênção do Senhor não está no fato de você orar, de você cumprir com os atos da religião, mas está no fato de você ouvir Deus e andar no caminho que Ele estabelece. Lembrando mais uma vez o que eu disse logo no início: o caminho do Senhor não é o mais curto, não é o mais fácil, não é o mais agradável, mas é o melhor, porque é o caminho que nos leva a Ele mesmo. Amém, queridos? Amém? A gente pode lembrar de muitos exemplos. Lembra quando Abraão e seu sobrinho Ló já não podiam mais estar juntos? E Abraão chegou para ele e falou: filho, a gente vai ter que se separar aqui, não tem mais jeito de continuar junto. Então escolhe para onde você quer ir e eu vou para o lado oposto. E Ló olhou para as campinas de Sodoma, aquele campina verdejante, olhou para o outro lado, deserto, e falou: tio, eu vou para cá. Abraão: ok, filho, não tem problema nenhum. E você sabe qual foi o final de Ló e qual foi o final de Abraão.
Então, o caminho mais bonito, mais fácil, mais chamativo, não é o caminho do Senhor. Se a gente lembrar das palavras de Jesus, que ele diz que o caminho é estreito, é apertado, mas é o caminho que conduz para a vida. Amém, queridos? Deu para entender isto? Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa? Eu percebo nestes últimos tempos, Deus falando muito conosco sobre essa questão de nós definirmos o que nós queremos. Porque nós estamos chegando, queridos, no final dos tempos. E o verso 1 do capítulo 56 de Isaías fala sobre isso. O Senhor está pronto para se manifestar. Nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos realmente definir o que nós queremos. Ou o Senhor, ou os desejos do nosso coração. É aquele ponto que Josué chegou para o povo e disse: decidam hoje a quem vocês querem servir, se ao Senhor ou ao seu próprio coração. Decida hoje o que você quer. E Josué disse: eu e a minha casa já decidimos, nós vamos servir o Senhor. Foi fácil? Não foi, queridos. Foram tempos de muitas lutas, muitas dificuldades. Mas no final, e isso é o que importa, o final. Amém? Amém, queridos? Vamos ficar em pé?